eu sou coordenador do grupo de estudos em telhas ABAL e vou apresentar para vocês a palestra sobre telhas de alumínio para coberturas convencionais ou termoacústicas. No entanto, antes de entrar especificamente no produto, eu gosto de introduzir para a plateia alguns conceitos que são muito importantes. Quando nós falamos em coberturas, então temos algumas situações aqui que nos remetem a uma reflexão. Por exemplo, nós temos 4 situações ali de moradias, situações de moradia. Então temos desde uma moradia, vamos chamar assim, da época das cavernas, castelos, edificações populares e residência de alto padrão. O que une esses 4 tipos de edificações, de moradias? Esses 4 tipos de moradia, o que eles têm em comum é que todos eles foram desenhados, foram concebidos como elementos de proteção do homem em relação aos elementos da natureza, frio, calor, vento, etc. Então, o homem, apesar de todo avanço tecnológico, ele não tem ainda domínio sobre a natureza. Então, para se proteger dessas situações, ele recorre às moradias. E dentro desse contexto de moradia, todos nós procuramos o que chama conforto ambiental. Então, seja qual tipo de edificação, desde a mais básica, da mais simples e humilde até a mais sofisticada, o que nós procuramos é o conforto ambiental. Mas o que é o conforto ambiental? Do que se compõe o conforto ambiental? O conforto ambiental ele é composto de 4 pilares. Primeiro, o conforto térmico, conforto acústico, lumínico e adequação ao uso. Então, esses 4 elementos, esses 4 pilares, ele compõe o que nós chamamos de conforto ambiental. E é isso que nós procuramos como residentes de uma edificação ou utilizando uma edificação, seja ela qual for. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 elementos na sequência. E aí, no escopo dessa apresentação, podemos nos perguntar, tudo bem, edificações servem para nos produzir os elementos, buscamos o conforto ambiental, que é composto daqueles 4 elementos, os 4 pilares, mas qual a relação desses aspectos, desses conceitos, com a nossa apresentação de hoje, que se propõe a falar sobre telhas de alumínio convencionais e termoacústicas? A relação entre o conforto ambiental e a solução de telha de alumínio como elemento de solução para a cobertura de edificações é que ele compõe um sistema construtivo, que é composto da cobertura propriamente dita, sistema de ventilação e recursos de iluminação, seja iluminação natural ou iluminação artificial. Então, esses são os elementos que compõem um sistema de coberturas. E o sistema de coberturas composto em telhas de alumínio, ele contribui para o conforto ambiental da edificação na medida em que ele oferece elevada refletância, baixa absorção de calor incidente, elevada durabilidade, poucas intervenções de manutenção ao longo da vida útil da edificação, isso é extremamente importante, e conjugado ao isolante, ainda oferece proteção térmica e acústica, ou ambas simultaneamente. Então, essa é a relação entre o conforto ambiental e os sistemas de coberturas em telhas de alumínio. E os sistemas de cobertura em alumínio, eles são passíveis de serem utilizados em um leque bastante variado de tipos de estruturas para cobertura. Aqui nós ilustramos algumas que são as mais comuns de se encontrar no mercado, mas são passíveis também de ser utilizadas em outras variações, em outras possibilidades de estruturas. Então, as mais comuns são estrutura espacial, estrutura em 2 águas ou múltiplos de águas, pode ter outras variações, estrutura em arco e estrutura em shed. Essas são as mais comuns que a gente identifica no mercado para edificações comerciais. E as coberturas, de uma forma geral, sejam elas metálicas ou de outros materiais, elas podem ser classificadas de acordo com a inclinação da cobertura. Então, são 3 classificações que a literatura técnica estabelece
que são coberturas de até 30 graus de inclinação, de 30 a 45 e acima de 45 graus. E dentro dessa classificação, então nós temos abaixo de 30 graus, são consideradas coberturas com baixa inclinação, e nessa categoria nós temos as telhas metálicas, em alumínio, em aço, zipados, termorolon, como foi apresentado há pouco tempo, né, na palestra anterior, com apenas 1% de inclinação, colonial, portuguesa e a telha shingle, que é muito utilizada nos Estados Unidos, que é a telha à base de asfalto. Inclinação normal, entre 30 e 45 graus, nós temos as telhas francesas, que são utilizadas muito em residências, né, que é muito popular no Brasil desde a época da colonização portuguesa. Né? E inclinação acentuada acima de 45 graus, que são mais comuns com as chamadas telhas germânicas, muito comum em Santa Catarina e algumas partes do Rio Grande do Sul, sem contar na Europa naturalmente. Então essas são as três categorias, né, as três classificações aí de inclinações de coberturas, e onde os diferentes materiais se encaixam nelas. E falando especificamente sobre os tipos de telhas de alumínio, né, que existem à disposição no mercado, então são 3 modelos. Telha de perfil ondulado, perfil trapezoidal e de perfil trapezoidal nervurado. São os 3 modelos que têm à disposição no mercado. Né, a BAL é a entidade que congrega as empresas do segmento, né, da indústria do alumínio no Brasil, e sob o guarda-chuva da BAL temos a empresa Alcoa, Belmetal e Votorantim Metais CBA. Tem um stand aqui pertinho, depois que eu faço uma visita para nós. Esses 3 modelos de telhas convencionais, eles são, cada um desses 3 modelos são recomendáveis para um determinado tipo de aplicação. Então, você observa aqui a telha ondulada, em função da geometria dela e das suas dimensões, ela possui uma altura de onda relativamente baixa, de ordem de 18 milímetros apenas, então ela é mais recomendada para edificações ou estruturas em forma de arco, porque em função dessa geometria, ela se adapta com mais facilidade a esse tipo de estrutura. Mas preste atenção que eu falei recomendada, não falei obrigada. Recomendada porque, nesse sentido, o cliente vai obter o melhor resultado daquele produto. Mas há situações onde o cliente pode utilizar perfeitamente a ondulada para coberturas planas. É só uma questão de escolha do cliente, do projeto. E as telhas trapezoidal comum e a trapezoidal nervurada são mais recomendadas para aplicações de estruturas planas, seja em 2 águas, múltiplos de águas, shed ou espacial. Em termos de possibilidades de acabamento, qualquer uma desses 3 modelos de telhas, eles podem ser disponíveis em acabamento natural, pré-pintado, pós-pintado ou envernizado, e também que se chama de acabamento estuco. O estuco, para quem não está familiarizado com esse termo, ele é a telha natural, plana, só que na sua superfície ela sofre, durante o processo de laminação, algumas leves corrugações na sua superfície. E por que isso? Dependendo da localização da obra, vamos supor que um galpão está sendo construído próximo a uma pista de aeroporto, próximo a um hospital, e a telha, quando nova, no acabamento natural, ela provoca o que chama de brilho especular, ou seja, a incidência dos raios solares sobre a superfície do alumínio provoca um efeito espelho, então o brilho é muito intenso. E como você atenua ou elimina isso? Ou você promove uma pintura sobre aquela superfície, ou então você pode adotar esse acabamento estuco, que ele é produzido durante a laminação. Então ele vai produzir o quê? Ele vai fazer uma dispersão dos raios solares. Então você atenua o efeito do brilho intenso. O metal alumínio, ele tem algumas características muito peculiares, que são, na verdade, assim, seus grandes benefícios, né? Uma delas, né, digamos a principal, é a sua propriedade anticorrosiva. E como que ocorre isso? O metal alumínio, ele tem uma associação muito forte com o oxigênio. Então o alumínio reage com o oxigênio, e ao reagir com o oxigênio, ele forma na sua superfície uma camada de óxido de alumínio. Então nós temos aqui a espessura do produto e aqui a camada de óxido de alumínio.
No entanto, esse processo de oxidação sobre a superfície do alumínio, ele não tem efeito deletério, ele não vai consumir o material, ele não vai estragar o material. Pelo contrário, ele provoca um efeito protetor sobre o metal. E essa camada, ela é invisível ao olho nu. Você só consegue medi-la através de microscópio. Só para ter uma ideia dessa camada que se forma, a espessura dessa camada, ela mede 1000 angstrom. Angstrom é uma unidade de medida, né? Ela equivale a você pegar 1 milímetro e dividir em 10.000 partes. Dá para imaginar, né? Se 1 milímetro é pequeno, imagina que por 10.000 partes, né? Então isso equivale à espessura da camada de óxido que se forma. E tem uma curiosidade aqui, é um professor, Simão Gonçalves da Silva, ele é físico, e ele quis explicar para os seus alunos o quanto equivalia essa dimensão angstrom. Ele disse o seguinte: imagine você traçar uma linha reta de Salvador a Natal, são 1.150 quilômetros. Muito bem, 1 grão de areia dentro dessa escala equivale a 1 angstrom. Só para dar uma ideia da dimensão de quão pequena é essa unidade de medida. Então, essa camada de óxido que se forma aqui, ela é muito pequena. E é ela que confere essa propriedade do alumínio de ser tão resistente à oxidação. Diante disso, nós observamos as seguintes características das telhas singelas, telhas comuns, né? Primeiro, o aspecto da leveza, né, que é uma propriedade bastante conhecida já do alumínio há muito tempo. Elevada durabilidade, disponível em dimensões fixas em termos de largura e altura de onda, variedade de espessuras de 0,4 até 1 milímetro, todos aqueles 3 modelos que eu apresentei para vocês, comprimentos variáveis de 2 a 12 metros, há possibilidades de se produzirem peças com dimensões superiores a essas, com 14, 15, 17 metros. No entanto, aí se esbarra na questão do transporte, que tem que ser especial. Então, esse é o padrão comum de mercado. Geralmente estão disponíveis para pronta entrega ou mediante programação de produção, dependendo do volume, né, todos esses aspectos. Elevada resistência mecânica aliada a baixa espessura, ou seja, aquele conceito, né, ou ideia às vezes que passa do imaginário comum: puxa vida, alumínio é um metal frágil. Não, o alumínio não é um metal frágil. O alumínio, ele consegue aliar resistência mecânica e leveza de acordo com a aplicação e as características e necessidades do projeto. Isso aqui tem que ser avaliado. Grande resistência à corrosão, como foi dito no slide anterior. E naquele conceito, né, de busca pelo conforto ambiental, que é composto lá de 4 elementos: conforto térmico, acústico, lumínico e adequação ao uso. Quando se fala em conforto acústico, então nós temos algumas necessidades, né? Aqui tem um diagrama, só para ilustrar para vocês, algumas situações onde o ruído gerado ele está acima do tolerável para nós como seres humanos. Então nós temos aqui embaixo folhas caídas, sala em silêncio, por volta de 20 decibéis. Essa escala aqui é em decibéis. E o extremo aqui, decolagem de um avião que atinge até 140 decibéis. E ele está acima do que se chama limite de tolerância da dor, que está em 120 decibéis. E as coberturas metálicas, de uma forma geral, seja em aço, alumínio, aço inox ou qualquer outro metal, de forma singela, elas estão acima desse patamar. Elas estão aqui, olha. Cobertura metálica simples, por volta de 65, 68 decibéis. Então elas estão acima do que se chama de conversa normal, que são 60 decibéis. Essas escalas aqui nós temos de 0 a 20 decibéis extremamente suave, de 20 a 40 muito suave, de 40 a 100 moderadamente alta ou muito alta, né, depende da faixa aqui, e acima de 100 extremamente alta. Portanto, quando há necessidade, né, o projeto demanda uma proteção acústica, então precisamos procurar algumas soluções, porque a telha singela, metálica, né, de qualquer metal que seja, ela não vai
propiciar o conforto acústico que se deseja. Nesse sentido, nós temos sistemas termoacústicos que são compostos dessas três soluções. O sistema sanduíche, popularmente conhecido como sanduíche, onde nós temos sistema com poliuretano expandido, com poliestireno expandido e com lãs minerais, lã de rocha, lã de vidro. Então são as três possibilidades de soluções quando se deseja ou se demanda uma proteção acústica na edificação. Então aqui tem alguns exemplos dessas soluções. Aqui uma cobertura com telha zipada, a bobina feita de alumínio e o isolamento térmico acústico feito com lãs minerais, sistema com poliestireno, o famoso isopor, e aqui o poliuretano expandido. E esse gráfico, ele ilustra exatamente os resultados que esses sistemas oferecem em termos de conforto acústico. Esse aqui foi um ensaio que nós realizamos no IPT, aqui em São Paulo, onde foram medidos 4 sistemas de cobertura. A curva vermelha, que é a superior, é a telha simples, telha metálica simples, e as outras 3 curvas, cada um com um sistema, com poliuretano, com poliestireno, e com lãs minerais. Então, aqui nessa escala, são o nível de ruído medido em decibéis, e aqui nessa escala, a frequência medida em hertz. Então, muito rapidamente, dá para observar que a telha simples, ela orbita aqui acima de 60 decibéis em termos de potência sonora. E os sistemas termoacústicos, eles reduzem significativamente esse impacto do ruído. Aqui é medido o impacto de chuva. Então, percebe-se claramente que, havendo a necessidade, de acordo com a especificação do projeto, por isso que eu falo de adequação ao uso, dependendo da necessidade da edificação, os sistemas termoacústicos vão propiciar esse conforto acústico que o ocupante necessita. Além da propriedade de ser resistente à oxidação, existem outras características também intrínsecas ao alumínio que contribuem para esse sistema como um todo, de gerar uma condição de conforto ambiental melhorado e conforto acústico também. Nós vamos ver aqui. Primeiro, essa grandeza chamada de emissividade. O que vem a ser isso? É uma grandeza que mede a capacidade de um objeto absorver, transmitir e emitir energia infravermelha. Então nós temos uma escala aqui que ilustra isso de forma mais simples. Então nós temos aqui, essa grandeza ela é adimensional, ou seja, ela não tem uma unidade de medida, porque ela é relativa. Ela varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, mais baixa a emissividade do material. E quanto mais próximo de 1, maior a emissividade desse material. Em materiais que possuem emissividade abaixo de 0,2, são considerados materiais de baixa emissividade. Então, nós temos a escala aqui, de 0 a 2. As telhas de alumínio também fizemos ensaios no IPT e foi medido o resultado médio de 0,12, a emissividade do alumínio. E observa aqui nessa tabela, não sei se dá leitura para todos, então eu vou ler alguns valores aqui. Nós temos, por exemplo, o tijolo aparente, de 0,85 a 0,95 a emissividade, quer dizer, quase o valor máximo. Repouso claro, de 0,85 a 0,95. Chapa de aço galvanizado, 0,25, está nesse intervalo aqui. Pintura, 0,90. Cimento amianto, 0,90 a 0,95. Ou seja, são materiais com emissividade elevada e que vão transmitir grande parte do calor incidente para o ambiente interno. É isso que essa unidade de medida está sinalizando. Outra característica também importante diz respeito à refletividade ou refletância. Imagine então a residência aqui, uma edificação, o calor incidindo sobre ela, uma parte penetra na edificação e outra parte é devolvida para o meio externo. Então a refletância vai medir justamente isso, quanto que ela consegue devolver para o meio externo. Então essa propriedade
em refletir maior ou menor quantidade de calor incidente sobre a cobertura. E as telhas de alumínio também fizeram ensaios de IPT e obteram um resultado de 74%, estado médio, né? E qual a importância dessa medição, né? dessa grandeza, né? Da refletância? Porque quanto mais alta a refletância, melhor dizendo, melhor a ambiência para os ocupantes da edificação, ou seja, vai se sentir mais confortável dentro daquele ambiente. Melhores condições de trabalho, redução no consumo de energia elétrica com ar-condicionado e menor perda de produtividade. Então, são características muito importantes que têm que ser avaliadas quando se faz um projeto de cobertura de edificações. E a terceira propriedade do sistema, né, diz respeito à resistência térmica. A resistência térmica de qualquer elemento, ela está diretamente relacionada com a massa, com a espessura do material. Tá? Então, aqui é uma relação, né? A resistência, ela está relacionada com a espessura e uma característica de cada material que é chamada de condutividade térmica. Então, também fizemos alguns ensaios nesses 3 sistemas de telhas termoacústicas, né? Com solução poliuretano expandido, poliestireno e lãs minerais. Aqui é a espessura dos sistemas e os valores obtidos. Portanto, as telhas metálicas singelas, elas não são elementos de isolação térmica. Quando existe a demanda de ter uma proteção térmica no sistema, então recorre-se a sistemas de sanduíches como esses que estão demonstrados. Porque esse sistema como um todo é que vai gerar uma maior resistência térmica e, consequentemente, melhor conforto ambiental no interior da edificação. E quais as vantagens desses sistemas, né? Leveza aliada a grande resistência mecânica. Capacidade de vencer grandes vãos entre terças. Elevada vida útil. A vida útil dos materiais metálicos, de uma forma geral, elas estão diretamente associadas ao que se chama de perda de massa. Ou seja, ao longo do tempo, dependendo do ambiente onde a edificação está instalada, se o ambiente é mais ou menos agressivo, ele vai provocar perda de massa no metal. E quanto maior a perda de massa, menor a vida útil. Como o alumínio é uma característica intrínseca do metal, ele promove aquela camada de óxido que protege o material, isso gera uma vida útil extremamente longa. Eu vou ilustrar depois alguns exemplos aqui para vocês. Propriedades que contribuem para elevar o rendimento do sistema como um todo. Comprimentos variáveis, né, como foi dito, de 2 a 12 metros. Contribuem para elevar o grau de sustentabilidade da edificação. E grande resistência à corrosão, como foi mencionado. E tem um outro conceito muito importante que a gente divulga, que nós chamamos de valor residual. Muito bem, o que é o valor residual? Valor residual, imagine uma situação onde o empresário fez um investimento para a construção de uma edificação, investiu na cobertura e ela permaneceu em uso durante 20, 30, 40, 50 anos, não importa o tempo. Fim desse período, ele decide substituir essa cobertura. O que ele faz com aquele material que ele retira da cobertura? Ele vai fazer o que com aquele material? Que destino ele vai dar àquele material? Então, esse gráfico aqui, que eu vou apresentar, ele ilustra justamente esse conceito. Então, pegamos aqui diversos materiais. Alumínio, o preço, o valor que se paga de mercado para a sucata de alumínio é por volta de R$ 2,80 o quilo. Esses dados são atuais, foram medidos no SEMPRE, que é o compromisso empresarial para a reciclagem. Filme plástico, R$ 1,35. Garrafas PET, R$ 1,15. Papel branco, 42 centavos. Latas de aço, 32 centavos. Papelão, 22 centavos. Caixa longa-vida, 22 centavos. Vidro incolor, 12. E plástico rígido, 11 centavos. Então, isso ilustra para o empresário, para o investidor,
que, passado algum período, 20, 30 anos, não importa o período, supondo que ele tenha optado por uma cobertura em alumínio, aquela sucata, né, vamos chamar assim, porque ele está substituindo aquela cobertura, ela tem um valor de mercado muito expressivo, de tal forma que ele amortiza uma parte expressiva do novo investimento que ele vai vir a fazer, em comparação com outros materiais que têm um valor de mercado muito baixo. Ou seja, ele vai retirar aquele material que tem um valor de mercado muito baixo e vai praticamente jogar fora. Tá? Então, isso que ilustra o conceito de valor residual. E eu queria apresentar também para vocês um outro conceito, que a gente fala bastante de custo-benefício, barato sai caro. São conceitos que a gente desenvolve ao longo dos anos, mas que são difíceis de medir. Né? Como é que eu vou medir o custo-benefício de uma operação? Então, tem um professor da Politécnica da USP, aqui em São Paulo, que ele se chama Stefan Volinek, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Ele se predispôs a medir isso. Poxa, quando eu falo em custo-benefício, de barato sai caro, quanto isso realmente representa de retorno, de vantagem para o meu negócio? Ele fez alguns experimentos para poder medir isso, e de forma bem resumida, né, não vou me aprofundar nesse aspecto para não prolongar na apresentação. Ele alertou o seguinte: quando fazemos investimento, seja para comprar uma geladeira, ou seja para investir numa cobertura, a gente associa o capital que eu tiro do bolso para comprar o bem, é só a despesa que eu tenho. Mas falou, não é só isso. Você tem, no caso de uma cobertura, você tem custos indiretos. E que são esses custos indiretos? Você teve paradas inesperadas na produção da sua fábrica, porque você tem que subir, ou mandar alguém subir e consertar um telhado. Você tem, eventualmente, infiltrações e latificação que estão em cima de um equipamento super caro. Enfim, você tem uma série de situações que são indesejáveis e imprevistas. Então, chamamos de custo indireto. Ele falou o seguinte: como é que você extirpa isso no seu processo? Atuando na prevenção. Ele falou do custo preventivo. Então, são esses fatores que eu mostrei para vocês. Ele falou o seguinte: quando você pondera apropriadamente todos esses fatores para você extirpar os custos indiretos, que são indesejáveis, você obtém uma economia de 15% a 30% no investimento total. Tá? Então, isso eu queria deixar para vocês esse pensamento aí. E aqui só um parênteses, né? Nós falamos de telhas de alumínio simples, né? Aquelas convencionais, que eu mostrei as geometrias, mas existe a possibilidade também de se produzir telhas de alumínio zipadas, que são geradas a partir de bobinas de alumínio. Então, são utilizadas para vencer grandes vãos, sem emendas, muito semelhante ao sistema da Rolon, né? Tem um concorrente, né? Tem um sistema, mas são soluções equivalentes, né? Então, vence grandes vãos, sem emendas, e que podem ser produzidas também a partir de bobinas de alumínio. Então, produzida a partir de... Na obra, pode ter dimensões de até 100 metros, né? Mas não vou me aprofundar nesse aspecto. O processo de dissipamento, ele produz aqui uma calha, né? E a máquina faz a junção das duas calhas, são duas letras U de grandes dimensões. E em inglês se chama Stamped Seam Roof. O dimensionamento de coberturas de alumínio, ele segue os mesmos parâmetros, os mesmos critérios que são utilizados nos demais tipos de edificações, de produtos. Então, ele utiliza aqui as isopletas do vento, e tem alguns parâmetros aqui que constam da norma, né? Que são você avaliar a carga distribuída em função do vento. Um aspecto importante que eu queria chamar a atenção nesse contexto aqui é que muitas vezes as pessoas perguntam para a gente: puxa, mas posso mandar em cima da telha e tudo mais? O que eu explico é o seguinte: telhas metálicas, de uma forma geral, nenhuma delas foram produzidas ou projetadas para resistir à carga concentrada. Elas foram produzidas, foram projetadas para resistir à carga distribuída. E esses dimensionamentos aqui, eles vão gerar justamente esse resultado. Qual é a carga distribuída, atuante, dependendo da região do Brasil onde está localizada o projeto.
E como regra para projeto, então, o que se recomenda, né? Primeiramente, consultar a ABNT 6123, que é a que dá origem àquele mapa, né, chamado Isopleta dos Ventos. A NBR 14331, que é uma norma que versa sobre os produtos, né, telhas de alumínio e acessórios em geral. Então, todas essas diretrizes de projetos que eu expus para vocês estão detalhadas na norma, as formas de fixação, de vedação, de arremate, etc. Índice pluviométrico da região, conforme a ABNT 10.844, porque isso vai impactar no dimensionamento do pano dessa edificação. O tipo de telhado, sem 2 águas, 3 águas, arco, etc. Espaçamento de terças, declividade das telhas, a necessidade de ventilação, iluminação natural do edifício, e por fim, a necessidade ou não de você recorrer a um sistema termoacústico. Depende também da necessidade da obra, né? E a parte final aqui, queria mostrar para vocês algumas obras realizadas no Brasil, só para dar uma ideia em termos de possibilidades de aplicação desses produtos. Então, nós temos aqui uma instituição de ensino, que fica no litoral de São Paulo, é uma instituição bastante tradicional, existe há mais de 110 anos, e aqui essa edificação toda coberta com telhas de alumínio, no sistema sanduíche termoacústico, por ser uma instituição de ensino, então precisavam de conforto térmico e também acústico, conjugado aqui com sistemas de ventilação e sistemas de aclaramento para entrada de iluminação natural. Aqui uma obra de uma empresa encarroçadora de ônibus, fica em Cascavel, no norte do Paraná. Então, uma obra aqui com uma geometria ligeiramente curva, onde o produto triangulada se adapta de uma forma melhor do que o trapezoidal. Mas nada impede que seja um ou outro. Aqui alguns galpões e transportadoras no Rio de Janeiro, onde se utilizou telhas de alumínio na cobertura e também no fechamento lateral e conjugado aqui com telhas de aclaramento para entrada de iluminação natural. Os pavilhões do centro do Rio de Janeiro, também todos cobertos com telhas de alumínio, são cerca de 110 mil metros quadrados, só que são galpões, né? Não é uma unidade só, né? E aqui o AMB, em São Paulo, próximo de nós aqui, são 70 mil metros quadrados. Essa é uma obra da década de 70, então existe há mais de 40 anos, que contribui para ilustrar esse aspecto da durabilidade, que é advinda da propriedade de resistência à oxidação. Aqui uma cooperativa de café, em Minas Gerais, uma cidade chamada Manhumirim. Então também aqui telha angulada, com alguns elementos para entrada de iluminação natural. Aqui é um galpão para armazenamento de ensacados, é uma empresa que produz soja para exportação. Então temos aqui uma unidade que já existia e aqui foi ampliação. No total aqui são cerca de 150 a 180 metros de extensão desse galpão. E por fim, o que a gente gosta de demonstrar, que é para poder ratificar essa questão da durabilidade do material, é a cobertura da igreja San Gioacchino em Roma, na Itália, que é essa daqui, e ela existe há 115 anos. Ela é considerada o marco inicial da utilização do alumínio como elemento de cobertura no mundo. Então essa aqui é a reprodução da placa em homenagem ao centenário da certificação que foi colocada na entrada da igreja. Então ela já está, isso aqui é de 97, então já está com 115 anos. E só aqui algumas indicações de leitura para quem se interessar em aprofundar no assunto, né? Tem uma vasta literatura a esse respeito. Não vou discorrer sobre todas elas, mas eu gostaria de pontuar apenas algumas. Primeiro aqui é o Guia Técnico do Alumínio e Estrutura, que é editado pela BAL, que é a Associação Brasileira do Alumínio. Então, que é muito interessante e bastante importante para quem atua na área. Esse outro livro aqui, chamado Roofs and Roofing Design Specification Handbook, ele é um livro de origem inglesa, ele já está esgotado na editora, mas vocês conseguem, quem se interessar naturalmente, né?
consegue localizá-lo em sebos eletrônicos. Um livro muito, muito bom, muito interessante. Ele fala sobre coberturas metálicas de forma geral, tá? A outra indicação que eu queria dar para vocês é esse último, que chama Aluminum Architecture, Construction and Details. É um livro americano, ele é alemão e ele é bilíngue, ele é escrito em alemão e em inglês. É um livro sensacional que discorre sobre projetos diversos no mundo inteiro que utilizaram alumínio como elemento de cobertura. É um livro sensacional, eu recomendo fortemente. É isso, agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para perguntas.